Podeis assentar-se, por favor. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui nesse culto tão abençoado, onde com certeza já posso sentir a presença de Deus. Deus abençoe a pastora Jusileide e a amiga cantora Alcione. Sempre estamos juntos. E por onde temos passado, o inferno tem sido saqueado. O último lugar que estivemos juntos foram 42 almas. Sabe onde, irmãos? Lá no Café Centro. Praticamente o povoado todo aceitou Jesus naquele culto. Pastor Albino, Deus abençoe. Os obreiros estão aqui. Me lembro, pastor Albino Boaventura, grande ícone da Assembleia de Deus, que já dorme com o Senhor em Goiânia. Diga para o irmão que está do seu lado: meu irmão, não fale comigo. Abra sua Bíblia no livro do Evangelho de João, capítulo 20. Vocês, meus amigos católicos que estão aqui nessa noite, Jesus tem um plano maravilhoso de salvação e libertação na vida de cada um de vocês que entraram aqui. Se um padre teve que se converter à verdade, imagine você. Hoje nós somos 278 ex-padres que um dia tivemos um encontro com Jesus Cristo de Nazaré e as nossas vidas foram poderosamente mudadas. Quando eu era padre, eu fumava 2 carteiras de cigarro Hollywood por dia, pulava carnaval, bebia cachaça e me prostituía. Não tinha certeza da minha salvação e nem tinha compromisso com salvação da alma de ninguém. Por isso eu pregava dogmas, tradições, hierarquias e doutrina em lugar da palavra de Deus. E um dia, quando eu menos esperava, podre na sarjeta do pecado, nas mãos do diabo, detonado, esfaqueado pelo inferno, triste, vazio, solitário e feliz, quando eu pensei que não havia mais nenhuma saída, nenhum milagre, foi quando alguém cruzou meu caminho e disse: ei, padre, existe alguém que pode mudar a sua história. E quando eu perguntei quem era esse alguém, alguém olhou dentro dos meus olhos e disse: Jesus Cristo de Nazaré, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Meu amigo católico e afastado, ele nesta noite poderá mudar o quadro da sua história. Quando eu era seminarista da Congregação Salesiana de Padres, eu tinha um grande sonho. O meu sonho não era conhecer o Papa João Paulo II. O meu sonho não era estudar na Itália. Eu sempre fui apaixonado por Maria de Nazaré. Desde criança, me foi ensinado que Maria de Nazaré era minha mãe superiora, mãe de Deus. Que tudo o que eu quisesse eu poderia pedir para ela, que ela estava disposta a me socorrer. E eu cresci nessa doutrina, nesse dogma, nessa tradição.
Quando entrei no seminário com 12 anos de idade, para ser padre, o meu sonho era ir em Jerusalém e conhecer a igreja que tem por nome Natividade, mãe do imperador Constantino, nos anos 300 depois de Cristo. A Igreja Católica ensina que Maria, 3 dias depois da sua morte, ressuscitou como Jesus ressuscitou. E que ela está à direita de Deus e tem o poder de interceder pelos pecadores da terra. Quando o nosso reitor disse: vamos a Roma, meu coração se alegrou. Eu tinha 18 anos na época, porque eu sabia que de Roma nós iríamos também a Jerusalém, peregrinar na Terra Santa. E agora, pastores, o meu grande sonho estava perto. Os meus amigos, vamos conhecer o Papa, vamos beijar o anel do Papa. Mas eu só tinha um pensamento: Igreja de Natividade. Eu tinha Maria como o meu foco, minha vocação, como tudo na minha vida, como todos os católicos têm. Chegamos no Seminário Pio Brasileiro em Roma, passamos 15 dias. O nosso reitor, que já é morto, o padre Geraldo, chegou para nós e disse: olha, amanhã estaremos embarcando a Jerusalém, vamos fazer uma peregrinação. Quando chegamos em Jerusalém, a noite anterior, eu fui numa loja lá na Praça de São Pedro, no Vaticano, comprei um caderno de 10 matérias, e eu passei a noite inteira escrevendo, redigindo, corrigindo palavras que eu queria falar na Igreja de Natividade, a Maria, Mãe de Deus. Quando chegamos em Jerusalém, fomos à Igreja Natividade. Quando chegamos na Igreja de Natividade, uma fileira monstruosa de pessoas, com terços na mão, rosários, freiras, pessoas do mundo inteiro se encontravam naquela fila e entravam naquela igreja. O que me deixava triste é que do jeito que as pessoas entravam naquela igreja, elas também saíam. Elas entravam tristes e saíam tristes. Elas entravam oprimidas e saíam oprimidas. Elas entravam vazias e saíam vazias. Eu não consegui entender por que aquelas pessoas que estavam tendo o privilégio de entrar na igreja onde estava a sepultura da mãe de Jesus, saíam daquela forma. Entramos, aquela fila de seminaristas, todo mundo de batina. Chegamos, um cordão de isolamento, nos ajoelhamos ali, peguei o meu texto, a minha folhazinha de caderno, e comecei a dizer: minha Nossa Senhora, eu vou ser um bom padre, eu vou falar tudo a seu respeito. Mas alguma coisa me chamou a atenção naquele momento. Eu levantei minha cabeça, olhei para o teto daquela igreja, e tinha uma frase dizendo assim: aqui nesta igreja está morta e sepultada Maria de Nazaré. Naquele momento, toda a minha alegria, toda a minha vocação foi por água abaixo. Eu pensei comigo mesmo: como que eu vou ensinar as pessoas a adorar o defunto, acreditar no defunto, em alguém que está morta e sepultada?
e não tenho poder de fazer nada por ninguém. Entendi por que as pessoas saíram daquela sepultura tristes e vazias. E eu saí da mesma forma. Fomos almoçar, todo mundo alegre, feliz, e eu estava triste, porque tudo aquilo que meu pai tinha me ensinado, que a minha família tinha me ensinado, que meus avós tinham me ensinado, que a minha vocação pedia, estava agora em jogo. E o reitor disse: o que você tem, Almedinha? Eu disse: nada. No final do dia ele disse: vamos ao Monte das Oliveiras. Fomos ao Monte das Oliveiras. O reitor disse: por último agora, vamos visitar a sepultura de Jesus. Aquela tristeza enorme no meu coração, aquela decepção muito grande. Quando chegamos na sepultura de Jesus, o povo era diferente do povo da igreja de Natividade. As pessoas que estavam naquela fila, eram pessoas do mundo inteiro. E elas a maioria não tinha um texto nas mãos, mas uma Bíblia da capa preta. Elas entravam cantando e louvando naquela sepultura, e eu triste. E eu não consegui entender qual o motivo de tanta alegria. E as pessoas que saíam de dentro da sepultura, saíam pulando, falando em línguas estranhas, profetizando. Um saía agarrado com o outro, dizendo: é verdade, ele está vivo. E eu não consegui entender, pastor, por que tanta alegria daquelas pessoas. Mas quando eu entrei naquela sepultura, vi uma pedra de mármore vazia, pessoas se agarrando e chorando e falando em línguas estranhas lá dentro. E quando eu levantei minha cabeça, que olhei para cima, vi um nome escrito em grego, hebraico, aramaico e latim: Jesus não está aqui, Ele já ressuscitou. Talvez seja o último culto que você veio assistir. Talvez todas as portas estejam fechadas para você. Talvez você tenha feito sacrifícios e sacrifícios e não consegue sair do lugar. Você ora, você chora, você jejua, você busca Deus nas madrugadas e parece que nada acontece. Deixa eu lhe dizer uma coisa nesta noite. Em João capítulo 20 diz que Jesus ressuscitou. Diz que Jesus não está mais morto. Jesus não anda em vidros de automóveis. Ele não anda em pescoço de pecador. Jesus não está dentro da igreja católica num pedaço de madeira. Jesus não é o menino Jesus de Praga. Jesus não está grudado em um quadro de escultura. Jesus Cristo, ao terceiro dia, ressuscitou e está aqui nesta noite para dar a sua vitória, pisar na cabeça do diabo e decretar a sua vitória. Quando na verdade eu estava ensinando heresia. Diga assim: meu irmão, diga para ele: Jesus está vivo. Você não vai sair daqui hoje do
do jeito que você entrou. Porque nós estamos diante de um Deus que é chamado Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Nós estamos diante de um Deus que abre mar. Nós estamos diante de um Deus que derruba gigante. Nós estamos diante de um Deus que pega o pequeno e faz dele grande. Nós estamos diante de um Deus que abre porta onde não tem porta. Nós estamos diante de um Deus que salva pobre, macumbeiro, freira, prostituta, efeminado, traficante. Esse é o Deus que está aqui nesta noite. Estou me segurando quando pular em cima desse púlpito. Tem ministério por aí que diz que não tem mais unção no ministério de Madureira. Que Deus não fala mais no ministério de Madureira. Que Madureira está morta. Deus fala sim. Deus cura sim. Deus salva sim. Deus revela sim. Porque o dono desta igreja não é homem comedor de carne e feijão. O dono desta igreja é o Deus de Israel. O dono desta igreja é o Senhor dos milagres. Queridos, eu nasci de uma família idólatra, fanática, praticante, inimiga de crente. No final do culto eu vou mostrar outras fotos minhas. Meu pai tinha 4 mulheres. Minha mãe foi a última. Se todo mundo fosse vivo hoje, era 25 irmãos. Era bom porque quando tinha briga na escola, juntava aquela gangue dos Almeida e ninguém segurava. Minha mãe, porém, tinha dificuldades, não podia gerar filho. E isso deixava ela muito triste. Um dia minha mãe veio lá do interiorzinho do Maranhão, aquele estado maravilhoso de onde eu nasci, de um lugarzinho chamado Riacho, onde as pessoas lavam as roupas. E ela se encontra agora com uma senhora protestante da Assembleia de Deus. E minha mãe começa a chorar dizendo: olha, eu tenho muita vontade de dar filhos para o meu marido, mas minha madre é fechada, não abre. A irmãzinha disse: olha, vamos começar uma campanha na nossa igreja. Se a senhora participar das campanhas, Deus, o meu Deus, fará um milagre. Minha mãe chegou lá em casa e meu pai disse: se tu colocar os pés dentro da igreja de crente, vou lhe dar uma surra e você vai pegar suas coisas para morar na casa do pastor. Minha mãe disse: pois pode preparar para bater, porque hoje eu vou para o culto. Minha mãe nunca tinha entrado numa igreja de crente. Entrou lá dentro só o trapo, oprimida pelo diabo. Minha mãe frequentava terreiros de macumba no Maranhão, como todo católico gosta de frequentar. Se você perguntar para o espírita qual a tua religião, eu sou católico. Se você perguntar para o macumbeiro qual a sua religião, eu sou católico. Mas nesta noite você vai sair daqui crente, lavado pelo sangue de Jesus, transformado pelo poder de Deus. Meu pai chega para minha mãe e diz: olha, se a minha Nossa Senhora de Aparecida não pode lhe dar filhos, se o meu São José de Ribamar não pode lhe dar filhos, o Deus dos protestantes também não vai. Queridos, as minhas maiores conquistas é quando alguém desafia o Deus que eu sirvo. Como eu acho bom quando um ímpio, quando um feiticeiro. Eu me lembro que eu estava pregando na Assembleia de Deus Madureira, da cidade de Alvorada do Norte, cruzada. No meio do testemunho, a macumbeira se manifestou,
veio até na frente, levantou o dedo para mim e disse: hoje ainda eu vou colocar o teu nome na boca de um sapo, e tu não vai chegar vivo em Brasília. Eu olhei para ela e disse: eu lhe dou 30 dias para a senhora aceitar Jesus como Salvador, senão a senhora vai morrer. Peguei minha esposa, entrei no carro e vamos embora. Glorifiquei a Deus. Estou aqui até hoje. « 25 dias. Eu estou indo pregar em Posse. E passo pela casa do pastor. O pastor disse: olha, pastor Almeida, lembra da macumbeira fulana de tal? Disse: lembro. Vamos na casa dela. Quando chegamos lá, ela estava com câncer no útero, desenganada pelos médicos. Oramos por ela. Minha esposa colocou as mãos sobre o lugar que estava com câncer. Profetizamos, oramos. E para a honra e a glória do nome de Jesus, quando você estiver indo na BR, passe lá na Madureira de Alvorada do Norte e confirme isso que eu estou lhe falando. A mulher hoje é do círculo de oração. O terreiro dela virou um ponto de pregação da Assembleia. Sabe por quê, querido? Porque o teu Deus gosta de operar milagre quando ele é desafiado. Um mês e 15 dias depois da campanha, minha mãe estava grávida. Parou de fumar. Não foi mais às sexta-feira no centro espírita. Algo sobrenatural estava acontecendo em sua vida. Meu pai vai lá em São José de Ribamar, uma cidadezinha perto de São Luís. Dobra o joelho naquela imagem desgraçada que não presta para nada, como diz o profeta Isaías 44, versículo 9. E diz assim para aquela imagem maldita: olha, o que está sendo gerado na minha esposa, se for homem, eu vou mandar para um seminário e vai ser padre. É o meu voto, São José. Se for mulher, vou mandar para o convento e vai ser freira. Minha mãe já se convertendo, lendo a palavra de Deus, o Espírito Santo trabalhando na vida dela. Indo aos cultos, meu pai que dava um de leão, estava miando igual gatinho, porque estava vendo Deus na vida de minha mãe. Dobrava o joelho, colocava a mão na barriga e disse: Senhor, se for homem não vai ser padre, não, vai ser pastor. Se for mulher vai ser pregadora do evangelho do mesmo jeito. Quando eu nasci, fui batizado nesse batismo mentiroso, inválido, antibíblico, que você também foi batizado. Peça para um padre da Igreja Católica mostrar dentro da Bíblia deles que Deus está mandando você ser batizado. Mas se não for batizado, o pastor é pagão, pagão não existe nenhuma. Jesus não chama criança de pagão, não. Jesus diz que eles têm um passaporte garantido para morar no céu. Mas a Igreja Católica ensina que se não batizar é pagão. E se for pagão, não vai para o céu. Tem que passar primeiro num lugar chamado limpo, para ser purificado igual ao purgatório. Mentira do diabo, meu amado. Batismo é para quem crê. Batismo é para quem faz renúncia. Batismo é para quem está simbolizando, sepultando pecados. Que pecado tem uma criança para ser batizado? Também fui apresentado na Assembleia de Deus pelo pastor da minha mãe. Crescia. Os domingos de manhã eu pegava a minha bíbliazinha, botava debaixo do braço e ia para a escola dominical com a minha mãe. Até os 10 anos de idade. À noite eu pegava a estola branca, jogava no braço, acompanhava meu pai para as missas, porque eu era coroinha do padre. Meus amigos da escola agora estavam confusos. Vem cá, tu é padre, tu é pastor, o que tu é?
Minha mãe chegou para o meu pai e disse: você não é casado com nenhum de nós. Ou você casa comigo, para me ser batizada, me tornar membro da igreja, ceiar, que era o maior sonho da minha mãe, era tomar a Santa Ceia. Chorava igual criança quando viu os irmãos ceiar. Ou eu vou pegar meus filhos e vou embora, porque eu não vou trocar Jesus por você. Meu pai disse: então pode ir embora, porque eu não caso contigo. Minha mãe foi embora, levou minhas duas irmãs e eu fiquei sozinho com meu pai. Minha madrasta veio nos buscar, meus irmãos por parte de pai veio nos buscar. E naquela casa, irmãos, eu fui rejeitado, humilhado, maltratado, porque eu era filho de uma outra mulher que não era considerada mulher do meu pai. Quando meu pai faleceu, a minha dificuldade aumentaram. Um dia eu chego na sacristia, estou colocando a túnicazinha para ajudar o padre. Meu rosto, minhas costas cheias de hematomas, e aquele padre me pergunta: Almedinho, o que é isso? Eu disse: não, foi uma surra que eu levei hoje, meus irmãos. Eu era uma criança que eu não tinha ninguém para me proteger. Eu não podia contar com mais ninguém, porque a única pessoa que me amava e me protegia agora já estava morta. Depois da missa, o padre me jogou no carro, me levou na casa da madrasta, pegou todos os meus pertences e disse: a partir de hoje vai morar comigo. Aquele padre já com 80 anos de idade, eu já com 12 anos, ele chegou para mim e disse: meu filho, eu estou preocupado com o seu futuro. Vou lhe mandar para o orfanato das freiras carmelitas descalças em São Luís. Lá você vai ter que estudar até os 18 anos de idade. Passou dos 18 anos, você tem que ir embora. Ou então vou lhe mandar para o seminário dos padres salesianos em Belo Horizonte. Quem sabe você será um padre. Decidi ir para o seminário. Com 12 anos de idade, eu chego no seminário em Belo Horizonte, Contagem, e sou internado. Com 17 anos de idade, eu já estava pronto para entrar na faculdade. Seminário de padres, só existe duas coisas: rezar e estudar. Sem falar que seminário de padre também é uma verdadeira formação de homossexuais. Antigamente eu tinha coragem de meter o cacete em pastor de Assembleia de Deus, não queria nem saber se ele ia me processar. Quantas baixas assinadas eu fiz com católicos para fechar igrejas perto da nossa, para não adiantar. Quanto mais baixa assinada a gente criava, mais congregação o povo levantava. Então a coragem mudou de lado. Eu prego assim, irmãos, porque eu não devo à igreja católica. Eles não me acusam de ter desviado um centavo. Eles não me acusam de nenhum escândalo no meio deles. Por isso que eu prego praça pública, rádio, televisão, abertamente e escancaradamente. Porque eu estou guardado com a verdade. Com 18 anos de idade, já tinha passado no meu vestibular. Em Belo Horizonte, os padres salesianos são donos de uma grande faculdade chamada PUC, Pontifícia Universidade Católica. Aqui em Brasília, os padres salesianos são donos da maior faculdade particular de Brasília, Universidade Católica. Ali, irmãos, eu fazia filosofia e no seminário teologia. Formei-me em filosofia, pedagogia e teologia. 8 anos de estudo. Eu agora estava pronto, então, junto com outros colegas, para respondermos os votos menores e maiores. Na ordenação de um padre, coloca-se um tapete monstruoso no chão, o bispo fica lá em cima sentado, o seminarista chega, se ajoelha nos pés do bispo, bebedor de cachaça, beija o anel do bispo, e
o bispo lhe pergunta: promete ser fiel a mim e ao meu sucessor? O futuro padre diz: prometo, meu senhor. Não tem nada de prometer nada a Deus. Depois vamos nos deitar no tapete de braços abertos para respondermos os votos perpétuos, que são chamados votos maiores. O primeiro voto que eu fiz foi o voto de pobreza. Que padre tem que ser pobre, não pode ter nada no seu nome. Você vê o padre de São Sebastião andando a pé? Ele anda por aí num carro caindo nos pedaços? Paranoá, minha cabeça está lá na sua cidade. O padre lá quer me dar uma surra, né? Vai ter que pegar meu Deus primeiro. Outra vez que a gente vai em São Sebastião é uma multidão. Você já viu padre, irmãos, passar necessidade? Você que já foi católico, quem que já foi católico? Não passa. São pobres, sabe quando? Quando deixam de pregar a verdade de Deus para você, para pregar mentira. O segundo voto que um padre faz ou uma freira chama-se voto do celibato, conhecido como voto de castidade. Agora, olha aqui para mim, por favor. Você acha que padre é virgem? Se você achar que padre é virgem, meu amado, você tem que acreditar no mundo de Shrek e Fiona. Olha que cara lambida, descarado. E outras fotos que eu vou mostrar. Você acha que eu era virgem? Era quando entrei no seminário com 12 anos. 38 seminaristas na minha época. A maioria são padres hoje. Nós namorávamos na faculdade escondido. Uns gostavam de mulher, outros gostavam de homem. Mas ninguém era virgem. História para boi dormir. Eu duvido que um tenha coragem de me desafiar e dizer: eu sou virgem. Se ele for provado em exames, eu volto a ser padre. Aparece um, não sei porquê. Deixa eu lhe contar uma história. Eu tinha 14 anos de idade, um colega meu acho que tinha uns 17 anos. O nosso reitor, o padre Geraldo, um padre nordestino, cabra macho mesmo, chegou para nós dois, que éramos os seminaristas de sua total confiança, e disse assim: pega aquelas 3 cestas básicas, joga na Kombi e vamos ali no bairro fulano de tal levar com a família carente. Sentamos lá na Kombi, lá atrás, nós dois, e o padre sozinho dirigindo a Kombi. Ele ajeita o retrovisor da Kombi, olha para nós e diz assim: ei! Vocês conhecem a história dos 3 macaquinhos? Disse: não. Pois bem, o primeiro macaco não fala, o segundo não ouve, o terceiro não vê. Ficamos sem entender nada. Chegamos na casa da família carente. O padre joga a camisa de lado, pega o mói de chave, abre o cadeado, coloca a Kombi lá para os fundos, tire a cesta básica, coloque na cozinha e vão sentar na sala sem televisão. O padre desapareceu na baqueada. Cerca de 15 minutos chega um garotinho assim, uns 6 anos, 7 anos, sentou do nosso lado e nós olhamos assustados com o menino. Olhei para o meu amigo que estava do lado e disse: olha, a boca do padre, os olhos do padre e até o andar do padre, aqui tem coisa. 1 hora depois, o padre vem todo penteado, alegre, nas orelhas. Vamos, meus filhos, vamos! E nós, com medo de fazer alguma pergunta para o padre. A metade do caminho, ele ajeita o retrovisor e disse: entenderam a história? Sim, senhor. Não sabemos de nada. Então não existe esse negócio de virgindade. História. O terceiro voto é o mais maligno de todos.
obediência. Quando um padre é ordenado, ele faz um voto de obediência para ser fiel aos dogmas, tradições, hierarquias da Igreja Católica Apostólica Romana. Em nenhum momento o padre diz assim: eu prometo ser fiel a Deus, ensinar a palavra de Deus, ensinar o caminho de Deus. Não! Prometo ser fiel ao Papa, prometo ser fiel à igreja, prometo ser fiel ao meu bispo, prometo ser fiel ao cardeal, e por aí vai. O nome de Deus nem é falado. Por causa disso, os padres continuam ensinando mentiras e mentiras. Vou dizer aqui uma delas que eu ensinava. Pedro, Paulo, João, Madalena, nenhuma dessas pessoas chamava Maria mãe de Deus, porque ela nunca foi mãe de Deus. O primeiro título dado a Maria como mãe de Deus foi no Concílio de Éfeso, 431. O Papa chegou e disse assim: olha, a partir de hoje Maria mãe de Deus acabou. Pode colocar aí nos códigos carbonos. Quem não acreditar, fogueira nele. Esse título, Maria mãe de Deus, não foi Deus quem deu, não foi Jesus quem deu, não foi o Espírito Santo quem inspirou, não foi dada pelos apóstolos. Jesus, como homem, teve uma mãe eleita, uma mulher santa que viveu na presença de Deus. Mas como Deus, ele diz: eu era, eu sou antes que tudo exista. A Bíblia diz lá em João que ele era o verbo da criação de Deus e tudo foi feito por ele, e sem ele nada poderia ser feito. Quando Maria visita sua prima Isabel, diz: a minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador. Paulo não andava pregando que Maria salvava, que Maria perdoava, que Maria intercedia. Paulo pregava um Deus vivo, poderoso e ressuscitado. Título mentiroso dado pela Igreja Católica. O Papa Gregório I, em 593, cria uma coisa satânica e diabólica que os padres ainda hoje ensinam e que eu ensinava porque eu não tinha compromisso com Deus. O meu compromisso era com a tradição da Igreja. Papa Gregório I, em 531, ensina um lugar chamado purgatório. Que lugar é esse? Segundo a doutrina do purgatório, o camarada pode ser bom ou pode ser mau. Morreu, purgatório nele, purgatório nela. Segundo a tradição do purgatório, o fogo do purgatório é 100 vezes mais quente do que o da terra. E só tem uma maneira de se resgatar uma alma que está morrendo no purgatório. Você já deve ter feito isso muito. Vai lá na secretaria paroquial. Eu vim aqui pagar a missa. É assim ou não é? O meu parente, o meu amigo, o meu vizinho. Aí você paga a missa. Aí o padre lá na celebração diz assim: irmãos e irmãs, eu fiz muito. Rezamos agora pela alma do fulano e da ciclana, para que saia do purgatório, para que Deus tenha misericórdia, para que Nossa Senhora, e por aí vai lá daí. É assim ou não é? Mas tem uma missa que é a mais famosa de todas. Pagou a missa, a alma vai ditando para o céu. A missa do sétimo dia. Você sabe quanto que a Igreja Católica arrecada com esse negócio de purgatório? Milhões. Dia 2 de novembro, irmãos, eu saía de pernas inchadas das missas que eu não dava conta de andar. Eu ia dormir e estava lá na minha mente: missa para o Benedito, missa para o Antônio, missa para a Fátima, missa para Maria do Purgatório. Não era missa para tanta gente que eu ia dormir perturbado.
Eu passava 1 hora na missa falando o nome de defunto no dia 2 de novembro. E a secretaria paroquial só dinheiro entrando, dinheiro entrando, dinheiro entrando, dinheiro entrando. Olha, meu amigo católico, se Deus fosse cobrar em você a sua salvação, você não tinha nada que oferecer para Ele. Quando um padre abre a boca e diz assim, tem o purgatório. Quando um padre diz assim, só vai ser salvo se passar pelo purgatório. Quando um padre diz assim, a água benta purifica. Quando um padre diz assim, Nossa Senhora da Purificação purifica. Ele está dizendo assim, ei, o sangue de Jesus não presta, não vale nada. A Igreja Católica anula o sacrifício do Calvário quando diz que tem que passar pelo purgatório. Mas nós que conhecemos a verdade de Deus, e eu quero que você saia daqui hoje conhecendo essa verdade, meu irmão, que purgatório, água benta, Senhora da Purificação, é a mentira do diabo. A única coisa que purifica o mais miserável pecador é o sangue imaculado de Jesus Cristo de Nazaré, que foi derramado naquela cruz do Calvário. O resto é mentira. Outra tradição mentirosa que eu ensinava. Pela primeira vez na história, que não foi ensinada pelos apóstolos, mas pela Igreja Católica, em 600 depois de Cristo. Orações dirigidas a Maria. Primeiro, a Igreja Católica diz que Maria é a mãe de... Agora a Igreja Católica ensina os seus católicos que as orações agora são dirigidas a Maria. Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 6, ele diz assim: quando tu quiseres orar, entra no teu quarto, fecha tua porta, ora o teu Senhor em secreto, que em secreto ele te recompensará. Em nenhum trecho da Bíblia Sagrada, nem nos livros apócrifos da Igreja Católica, ensina-se que tem que adorar Maria, que tem que rezar para Maria, porque ela está morta e sepultada, querido. Esse foi o segundo título dado a Maria. Dizem por aí, eu ensinava na maior cara lambida, que Pedro foi o primeiro Papa da Igreja Católica. Nós ensinávamos aos católicos que a Igreja Católica foi criada por Pedro, e que Pedro foi o primeiro Papa da Igreja Católica. Que mentira do diabo! Pedro nunca foi Papa. O primeiro Papa da Igreja Católica chamava-se Bonifácio III, eleito pelo imperador Focas. No ano de 607 depois de Cristo. Todo padre sabe disso, mas ele persiste em pregar a mentira. Nunca foi Pedro, viu, meu irmão católico? A Igreja Católica agora ensina os seus fiéis a adorar a cruz. As imagens e as relíquias é autorizada em 786. Presta atenção, não é Deus que está mandando, é a Igreja de Roma. Pense bem, se o que você está adorando é Deus. Canonização de santos mortos pela primeira vez em 995. Quero destacar aqui a confissão auricular de pecados aos padres e não a Deus, instituída por Inocêncio no Concílio de Latrão em 1215. A Igreja Católica diz assim: a partir de agora vocês estão proibidos de rezar para Deus. Agora nem Maria nem Deus. Vocês têm que ir lá no confessionário, dobrar o joelho no pé do padre, contar todos os pecados de vocês para os padres. Depois o padre dará a sentença de cada um. Esse negócio funcionava antigamente, irmãos. Eu estou dizendo do que eu sei, não do que me ensinaram.
Antigamente a pessoa ia se confessar para o padre, aquelas pessoas preenchiam uma ficha monstruosa, e 15, 20 dias depois recebiam uma comitiva da Igreja Católica. Quem tinha 500 hectares já perdia logo 250. É desse jeito. Antigamente a sentença não era dada, reze 10 Ave Maria, 15 Salve Rainha, como hoje não. A sentença era bens dado à Igreja Católica Apostólica Romana. Olha que absurdo. Em 1229, a Igreja Católica proíbe a Bíblia aos leigos. E é inserida no índice de livros proibidos pelo Concílio de Toulouse. O povo estava lendo a Bíblia e se convertendo. A Igreja Católica diz: a partir de hoje, o católico que for pego andando com a Bíblia na mão será considerado herege e vai morrer enforcado. Aí o povo escondeu a Bíblia, queimaram as Bíblias. Não adianta não, Satanás nunca conseguiu, nem vai conseguir. Purgatório agora é proclamado oficialmente em 1439. 1545, tradição, olha só, em 1545, a tradição da Igreja Católica Apostólica Romana tem a mesma autoridade e qualidade da Bíblia Sagrada. Agora a tradição tem o mesmo poder que a Bíblia. O que o Papa falar, está falado. O que o Padre falar na missa, acabou. Segundo o título dado a Maria, 1854, Maria é chamada Imaculada Conceição da Virgem Maria. Presta atenção. Até lá nos fundos, Maria não era virgem. Aí o Papa Leão chegou e disse assim: ó, peraí, tem alguma coisa errada. A partir de agora, eu, Papa Leão, estou dizendo que Maria é virgem. Coloca aí os códigos cartônicos. E quem não acreditar, labareda de fogo dele. Aqui a Igreja Católica passou a ser chamada de Virgem Maria. Não foi os apóstolos quem chamou Maria de Virgem, mas a Igreja Católica. 1870 é considerada a infabilidade do Papa em matéria de fé moral proclamada pelo Concílio do Vaticano. A partir dessa data, o Papa é chamado de Deus, o Santo Padre. É ensinado no Catecismo que o Papa é o vigário de Cristo, o único representante de Deus na Terra. E quem não acreditar nisso já está condenado ao inferno. Nem pelo purgatório passa. Mas eu quero dizer a você, meu irmão católico que está aqui nesta noite, o Papa nunca foi e jamais será representante de Cristo. Porque Deus fala no livro de Deuteronômio, capítulo 27, versículo 15: maldito é o homem que criar para ele uma imagem de escultura, colocar em lugar oculto e adorar. Deus fala lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14, Deus está chamando todos os idólatras de adoradores de demônios. O apóstolo Paulo diz que a idolatria é o culto dos demônios. Portanto, meus amados, fuja da idolatria. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 44, versículo 9, Deus usa o profeta para dizer para a nação de Israel que toda a criação de imagem de escultura são vaidade dos homens, não presta e não vale para nada. O livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 20, Deus ainda usa o profeta para dizer para a nação, está dizendo para você nessa noite: nada sabe aquele que em suas profissões carrega um Deus feito de madeira e roga um Deus que não pode salvar. Por isso que o Papa nunca foi e nunca será representante de Deus, porque Deus odeia, amaldiçoa tudo que se chama idolatria. Quando Jesus está despedindo dos seus discípulos, ele não diz: olha, eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei um Papa para ser o meu representante. Ele vai vos confortar, vos consolar, vos guiar, vos proteger. Não! Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Depois de mim virá o Espírito Santo. Ele está aqui nesta noite. O representante de Deus está aqui e chama-se Espírito Santo.
igreja chamada Igreja de São Gonçalo. Daqui a pouco eu vou mostrar as fotos da igreja. Agora eu era padre, formado e ordenado. Naquela igreja, pastor, eu tinha tudo: carro bom, dinheiro, prata, ouro, poder. Imitava os crentes da renovação carismática. Deixa eu lhe dizer uma coisa, viu, crente? Se você acha que carismático fala em línguas estranhas, você está completamente enganado. Eu desafio qualquer um carismático a falar em línguas estranhas na minha frente. Se eu colocar as mãos na cabeça dele, não cair endemoniado no chão, o Deus que eu sirvo não é Deus. Cansei de ver padres ensinar carismático a falar línguas. Você liga lá na rede da Igreja Católica, esqueci o nome, na Rede Vida, na Canção Nova, está lá o povo, Ave Maria, eu digo, peraí, que negócio é esse? Quem tem Deus, quem tem o Espírito Santo, sabe que aquilo ali não passa de uma farsa. Cansei de chegar lá no grupo dos carismáticos, dar uma olhadinha, e está lá eles assistindo vídeo e falando em língua, assistindo vídeo e falando do mesmo jeito. Deus nunca esteve e nunca estará em igreja católica. A Bíblia diz que Deus condena e abomina o pecado. Aonde o pecado está, Deus não está. Deixa eu lhe dar aqui um exemplo. Igreja de São Gonçalo, festejo da igreja, padroeiro da igreja. Está lá o padre na maior santidade, distribuindo hóstia na boca do povo. O povo naquela maior santidade do mundo, meu Deus do céu, como um cano na mão do padre. É festejo, é festa na cidade. Quem aqui é nordestino sabe como é que funciona. Terminou a missa, a santidade desaparece. Fora da igreja está as barraquinhas, cheias de cachaça. Agora aqueles que estavam na missa comungando, estão todo mundo bebendo cachaça. Quando o salão paroquial não cabe a banda de forró, está lá do outro lado da rua, e é forró, cachaça, adultério e prostituição a noite inteira. E eu pergunto para você, você acha que Deus tem sociedade com isso? Nunca! Eu tinha tudo, querido, tudo. Cantava, pulava, cantava os hinos dos crentes, fazia tudo. Alguém olhava para mim e dizia, meu Deus, que padre alegre, nosso padre, eu fui ordenado por 25 anos. Tenho essa carinha de 15, mas já estou com 39. Quando eu chego no meio dos meus amigos padres, rapaz, tu faz prática, é. Toda vez que tu chega, irmãos, olha, 26. Parecia que tinha 50. Ali, eu estava com uma doença incurável, que eu vou já falar dela. E vou mostrar outras fotos daqui a pouco, eu tenho pauperado por ela. Para você ver o que o teu Deus é capaz de fazer. Para você ver onde o teu Deus entra. Para você ver que agindo Ele, que Ele impedirá. Aquele padre que cantava na renovação, que pulava. Quando terminava tudo, irmãos, eu entrava dentro do meu quarto. E eu tinha um frigobarzinho cheio de cerveja. Eu tinha uma adegazinha no meu quarto e lá tinha tudo, 51, vodka, caipira, eu fazia tudo, eu tinha tudo. Eu era oprimido, deprimido, triste, vazio, solitário. Por 2 vezes eu tentei tirar minha própria vida e Deus não deixou. Um dia comecei a sentir dores nas minhas costas. Procurei um hospital lá em Belo Horizonte, muito conhecido, chamado Hospital Madre Teresa. 15 dias depois eu voltei. Os médicos me sentaram numa mesa, lá numa sala. Pegaram os exames que você vai ver. Está vendo isso aqui tudo preto, padre? Essas bolas assim. Os seus pulmões estão com câncer. O Senhor é canceroso.
O senhor está com 3º grau de câncer. E nós não podemos fazer mais nada para lhe ajudar. Comecei agora uma tal de quimioterapia. Que coisa triste, irmãos. Toda semana eu tinha que trocar sangue. Minha sobrancelha não existia mais. Eu estava branco, podre, morto. Eu só caminhava porque Deus ainda tinha misericórdia. Inchado. 8 meses eu entreguei a igreja, voltei para o seminário para me tratar. Aqueles meus amigos que bebiam cachaça comigo e pulavam o carnaval comigo, todos agora tinham me abandonado e me desprezado dentro daquele lugar. Ninguém mais aparecia. Todos tinham esquecido-se do Padre Almeida. Eu não prestava mais para nada, então eu não era mais participativo em suas coisas. O bispo que me ordenou a padre, Dom Serafim Fernandes de Araújo, eu já vou mostrar a foto dele aqui. Me chama na cura metropolitana e diz assim: meu filho, vai para Salvador, na Bahia, participar de um encontro vocacional para ver se você melhora. Cheguei em Salvador, um padre amigo meu chamado Oscar, da igreja São Francisco de Assis, me recebeu na casa dele, vendo a dor, a tristeza que eu sentia ali na sua casa. Eu usava um lencinho na minha cabeça e óculos escuros para que as pessoas não percebessem que eu não tinha cabelo e nem sobrancelhas mais. Aquele meu amigo disse: olha, antes que você volte para Belo Horizonte, colega, eu vou te levar em Feira de Santana, na casa de uma senhora, que muitas pessoas que vão na casa dela saem de lá curadas. Eu disse: olha, eu já fiz promessa, já acendi vela e terço e rosário, até para santo que não tem nome ainda, e nenhum deles me curou nem me respondeu. Ele disse: não tenha medo não, essa mulher é forte. Eu disse: ela faz o que? O meu amigo disse: olha, não te espanta, padre, essa mulher é dona de um terreiro de candomblé. Olhei para o meu amigo padre e disse: você está doido, rapaz? Se é cura metropolitana, pega a gente num lugar desse. Não tenha medo, padre, o senhor está na Bahia. E daí, colega? E daí, padre? Que Bahia na macumba é cultura. Vamos para a Feira de Santana. Detalhe, irmão, no caminho tivemos que comprar 3 garrafas de 51 para macumbeiros que estão se juntam no bar. Quem aqui sabe disso? Compramos galinha, farofa, qualquer coisa para dar sacrifício para o Exu. Você sabe qual é o Exu? Você sabe o nome de um Exu que a Igreja Católica ensina as pessoas a adorar? Esse Exu chama-se Yansan, que dentro da Igreja Católica chama-se Aparecida. Tem um outro Exu que os padres ensinam os católicos a adorar, que dentro da igreja, que dentro dos terreiros de macumba, quem aqui já frequentou, é chamado de Ogum, principado dos demônios. E dentro da Igreja Católica ele tem o nome de São Jorge. Tem outro Exu que os padres ensinam os católicos a adorar, que dentro dos terreiros de macumba chama-se Iemanjá, que é o Exu. Dentro da Igreja Católica ela chama-se Nossa Senhora dos Navegantes. E por aí vai. Eu tenho um DVD aqui, Idolatria, Bênção, Maldição, que eu mostro tudo isso na Bíblia. Chego lá na macumbeira, ela me olha, eu estava nervoso. Olha, padre, não tenha medo não, porque o Senhor não é o primeiro padre que entra no meu terreiro. Eu estou terminando, irmãos. A macumbeira diz: tire o sapato e a meia, a camisa e entra. Mas por que eu tenho que tirar minha roupa? Porque o lugar que o senhor vai entrar é santo, é consagrado aos Exus. Tem que ter respeito, senão não baixa nada. Aí eu fico pensando comigo, pastora, tem crente que entra no culto chupando chiclete, nem para a língua dele ficar dura, e só voltar ao normal depois que o pastor orar. Tem outros que entram para ver a roupa do irmão, falar mal da vida do pastor, ir no supermercado e fazer uma compra para casa dele, ninguém quer. Outro fica lá de longe: meu Deus, o conjunto está cantando a mesma
uma música. Se chamar ele para cantar, ele não sabe. Infelizmente, no nosso meio assembleariano, tem um espírito do diabo chamado espírito de fofoca, que Deus vai passar a espada e no céu não entra no céu dela. Você foi chamado, escolhido do mundo para ser mensageiro das boas novas. Não toda hora está no gabinete ou na casa do pastor metendo um cacete no seu irmão que está morrendo. Meu Deus, como tem crente que gosta de torcer pela queda dos outros. Te preocupa não, infeliz. Esse tipo de gente está lá registrado. A relação dele está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Ele está lá no meio. Só tem um lugar para onde ele vai. Lago de fogo. Mas aqui não tem gente assim não. Se tiver, Deus hoje mudará essa história. Quando eu entrei dentro do terreiro da macumbeira, irmãos, levei um susto muito grande. Dei logo de cara com sida, guarda-lupo, repete socorro. São Benedito, que lá dentro é chamado de caboclo velho, outro Exu. E eu disse, rapaz, o que essas imagens estão fazendo aqui dentro? Não se preocupa não, vamos fazer um trabalho com mulher aí. Aí entra um rapazinho dos 14 anos, tudo da cintura para cima, vestido uma calça branca, os cordões de blusa e descalço. Olha o tanto que o diabo maltrata os seus caboclos. Tem gente, irmãos, que gosta de ser maltratado pelo diabo mesmo. Aí o rapazinho foi lá para o fundo do terreiro, sentou em cima de um tambor e começou a bater no tambor. 5 senhoras agora entram girando dentro do terreiro, girando. E eu sentado no banco do meu amigo. Aí a macumbeira põe fogo, fumaça me defende. O rapazinho aumenta a batida no tambor. A macumbeira agora cola as mãos dela na minha, gruda a cabeça dela na minha. E o rapaz aumenta a batida, a macumbeira agora gira comigo no terreiro, gira para cá, gira para lá, e eu rodando com a macumbeira, só a caveira, mas estava rodando. E a macumbeira perguntava, padre, o senhor está sentindo alguma coisa diferente se manifestar, incorporar no senhor? Eu disse, não senhora, estou do mesmo jeito. No 6º dia, a macumbeira estava enteabrada comigo, disse, olha, eu não aguento mais. Deu uma outra rodada comigo e perguntou, padre, o senhor está sentindo alguma coisa se manifestar? O senhor quer chorar, pedir balinha, andar igual cobra pelo chão? Eu disse, não. A única coisa que eu estou sentindo é minhas pernas, minha senhora. Como diz lá no interior do Maranhão, se a senhora der mais uma rodada dessa comigo, eu vou me esborrachar no chão de dançar. Aí ela me sentou no banco e disse assim, olha padre, não tem jeito de ser não. Quando o senhor não está no terreiro, os meus guias baixam. Quando o senhor entra, os guias desaparecem. Não tem jeito. Tem que ser um feiticeiro com mais capacidade do que a minha. Falou até o nome da lista, macumbeiro que eu tinha que procurar. Eu disse, mas por que, senhora? Porque o senhor tem um corpo fechado, padre. Não é que eu tinha um corpo fechado, meu amado. Quantas mães não estão aqui nesse culto? Que o filho está aí no mundo das drogas. Que o marido não tem nada com Deus. Sabe por que os demônios não me destruíram naquele terreiro? Porque eu tenho uma mãe crente. Que de manhã, de tarde, de noite, pastor, dobrava o joelho dela e dizia, Deus, onde quer que aquele meu filho esteja, salva, cura, liberta, transforma a vida dele, protege a vida dele, não deixa Satanás matar ele. Continue orando, continue intercedendo, minha amada, porque logo Deus vai ouvir a sua oração. O diabo chega lá para descer a espada, mas alguém está orando, alguém está gemendo, alguém está intercedendo. Aí hoje Deus chega e repreende a morte.
Não importa o que o delegado diga do seu filho. Não importa se alguém jogue ele lá dentro da papuda. Não importa o que o vizinho diga. Não importa o que o teu familiar diga do teu filho. O que importa é que ele é filho da promessa. E uma vez filho da promessa, sempre será filho da promessa. A macumbeira pediu sangue. E eu dei. Cortou meu pulso, tirou sangue. Quer filmar, meu irmão? Filma daí. Tirou sangue do meu pulso. Tá vendo, irmão? Cicatriz aqui. Sangue do meu pulso. Só falta o senhor pagar, pai. Pagando para ir para o inferno. O que me deixa indignado, irmãos, é que quando o cabra está no mundo, ele não tem dó de gastar com cerveja. Não tem dó de gastar no carnaval. Não tem dó de gastar na igreja de Roma. Ele não tem dó de nada. Ele não tem dó do bolso dele. Quando ele se converte, meu Deus do céu, nem todos, viu, irmãos? Parece que entra assim um escorpião no bolso dele. E para ajudar, ele quer sentar no banco confortável, ele quer que a igreja tenha ar-condicionado, ele quer que a igreja tenha água gelada. Mas para ajudar, é o primeiro a pular fora. Queridos, paguei a macumbeira, voltei para a casa paroquial. Quando eu preenchi o cheque que dei na mão da macumbeira, ela olhou para mim e disse assim: padre, o senhor está curado. Oh, igual aquele gatinho do Gugu. Eu estou curado, minha senhora. Tá tudo curado, tá tudo bom. Ups, passou aqui o santo agora e disse que o senhor está curado. Aí o meu colega olhou para mim e não falei? Falei? Todo macumbeiro tem sociedade com a igreja católica. Lá na Bahia é celebrado um tal do Senhor do Bonfim, que os macumbeiros comungam tudo da mão dos padres, sai lavando as calçadas da igreja católica e vai oferecer o sacrifício para Iemanjá, o Exu, lá na beira da praia. Do mesmo jeito eles fazem aqui em Brasília. Vão comungar na mão dos padres, depois vão lá para a praia oferecer sacrifício para os demônios. Queridos, quando eu saí do terreiro da macumbeira, cheguei na casa do meu amigo, comecei a passar mal. Fui internado no hospital São Lucas e São Rafael, porque eu tenho exames e provas para mostrar para quem quiser. 28 dias internado. Os médicos chegaram com os exames e diagnósticos. Padre, carne, sangue, pulmão, está tudo puro. Pai, o Exu não tinha me curado. Está tudo podre. Tudo estragado. Sabe quanto tempo de vida a medicina me deu, irmãos? 4 meses para me viver. No outro dia o padre chega com um ofício e diz assim: olha, o bispo está esperando o seu quadro clínico melhorar, porque ele vai lhe transferir para Uberaba. E Uberaba, irmãos, tem uma fazenda de padres aidéticos e cancerosos. E era para aquele lugar que o bispo de Belo Horizonte iria me mandar. Presta atenção, querido. Para Deus revelar, não precisa você ir no Monte de Pessu. Para Deus revelar, não precisa você. Tem crente que diz assim: meu irmão do céu, eu vou lá na casa da irmã, a irmã é raio-x, você entra na porta, a irmã diz: até o doutorado Deus revela. A irmã é expert. Deus mostra tudo para ela. O que tem de crente no nosso meio, menino, que gosta dessas coisas. Mas essa irmã que eu vou falar dela, não. Desenganado pela medicina, esperando melhorar para ser transferido para um leprosário. Irmã sunamita da Assembleia de Deus de Missões,
que eu já trouxe aqui na igreja onde eu sou pastor lá na sede. Sou co-pastor do pastor Benedito Domingos, Assembleia de Deus Madureira, Itaguatinga. Irmã Sunamita, pobrezinha, humildezinha, moreninha, que nem um sol queima mais. No quartinho dela, entregando o jejum do círculo de oração. O Espírito Santo que busca esse tipo de crente, chega lá e sopra no ouvido dela: minha serva, levanta-te que eu quero falar contigo. Chama teu marido, o presbítero da minha igreja, pega o óleo da unção, a palavra, vai no hospital vizinho à tua casa, apartamento número 7, vai lá, porque eu sou o Senhor que vou curar, vou mostrar que eu sou o único e verdadeiro Deus, e além de mim não existe outro, não! Quantos médicos me desenganaram, e no outro dia o meu amigo disse que eu ia ser levado a um leprosário. As lágrimas rolavam em minha face. No fundo do meu coração, eu fiz um clamor. Eu disse: Deus daquela igrejinha, Deus da minha mãe, se o Senhor tem aquele plano de salvação na minha vida que minha mãe falava, tem misericórdia de mim. Não deixa a minha história terminar aqui. Chorei muito. E Deus agora me revela para a irmãzinha. A enfermeira que cuidava de mim era afastada do Evangelho. Os irmãos chegam na recepção: olha, Deus nos mandou aqui orar pelo homem. Só sabemos que o apartamento é o número 7. A enfermeira se espanta porque conhecia o poder de Deus. Chega lá onde eu estava, branca, e diz assim: padre, lá fora na recepção tem uns protestantes que estão querendo entrar e orar pelo senhor, que Deus mandou. Eu disse: olha, senhora, eu detesto o crente, eu odeio o crente, eu abomino o crente, eu amargo os bons crentes, não vou receber. E ela diz: mas padre, o que custa? É apenas uma oração. E eu digo: está bem, pode mandar entrar. No corredor do hospital, o Senhor revela. A enfermeira diz: olha, a senhora vai orar pelo padre que está morrendo. A irmã prega, como pregou aqui na nossa sede, que ela diminui o passinho dela e disse assim: meu Deus, que formação eu tenho para pregar para um padre? Eu sou analfabeta, Senhor. Na minha carteira de identidade está o dedão. O Espírito Santo disse: minha serva, não é faculdade que dá unção. Não tenhas medo. Eu estou na tua frente, já preparei o caminho e vou operar, porque eu sou Deus e não existe outro. A irmã abre a porta do quarto e eu estou deitado podre em cima da cama. Ela olha para mim e diz assim: ei, padre, eu não lhe conheço, nem sei a doença que o senhor tem, mas uma coisa eu sei: Jesus te ama e Ele vai te curar. Coisa boa quando você sai com aquela certeza de que Deus vai fazer a obra, de que Deus vai fazer o milagre. Aquela mulher começa a falar de Jesus e eu começo a chorar. O irmão pegou um vidrinho, jogou um óleo em cima do meu corpo, e onde aquele irmão passava falando em línguas estranhas, eu sentia enormes labaredas de fogo queimar os ossos e a carne por dentro. Ele olhou para mim com toda a certeza de um crente em Cristo e disse: olhe, eu estou lhe dizendo que Jesus manda eu lhe dizer que o senhor está curado. Foram embora. No outro dia, quando eu me procurei, eu estava sentado na cama. Levantei-me e procurei as dores, chamei os médicos. Fizeram 7 exames comigo, que
agora, 2 dias depois, me chamam de novo no hospital. Eu volto no hospital. Me sentam numa sala em particular, olham para mim assustadamente. E dizem assim: padre, aconteceu uma coisa que não tem explicação para a medicina. Aconteceu uma coisa na sua vida que não conseguimos entender até agora. Eu disse: o que foi, doutor? Seus pulmões que estavam podres, sua carne que estava podre, branca, podre. Agora, padre, olha aqui os novos exames, padre. O senhor está vendo isso aqui? Sim, doutor. O senhor fez uma promessa para alguns santos. Eu disse: não. Padre, o senhor está completamente curado. O câncer desapareceu. Se entrou alguém aqui nesse culto doente, te prepara, porque a unção da cura já está no meio desta igreja, e você não sairá daqui doente, enfermo. Chega em Belo Horizonte, o bispo diz: olha, padre, se alguém lhe perguntar como que o senhor foi curado, diga que o senhor fez uma promessa para a Aparecida e ela te curou. Mas, eminência, eu não posso afirmar isso. Olha, o senhor já afirma muitas mentiras, então afirma mais uma. Padre Almeida, sim, meu filho. Qual o nome do santo que curou o senhor, que eu quero fazer a promessa para ele, curar um fulano meu? Tem certeza? Tenho, padre. Então pode colocar o nome do santo. Pode falar, padre. Jesus dos crentes. É o que, padre? Jesus dos crentes, meu filho. Jesus dos protestantes. Deixa eu lhe contar uma coisa aqui para eu me terminar. Já estou terminando. Na cidade de Três Marias, Minas Gerais, tem um fazendeiro chamado José Martins, rico, muito famoso na cidade. Esse homem doava em toda a quaresma para a igreja católica 50, 60, até 70 mil reais. Claro, bolso do bispo. Mandava 4, 5 pastores. Todo ano ele separava 4, 5 das melhores cabeças de gado para o padre leiloar. Católico fiel. Só que os bichos estavam morrendo lá dentro da fazenda. Os filhos tudo nas drogas e ele cheio de doença. Aí um dia o bispo disse: padre Almeida, vá lá na fazenda, fulano de tal, celebrar lá uma missa. Estou pedindo. Aí eu cheguei lá, recuperando ainda. Celebrei a missa, bebi uma cachaça, porque eu era cachaceiro de primeira qualidade. Aprendi a beber com os padres. Quando eu era coroinha, pegávamos o cálice, levávamos lá para o padre. O padre chegava perto e fazia assim. É assim ou não é? Aí fazia assim. Aí chamava de nós: vem cá. Cadê o ingrediente que ele está aqui? Desse jeito, nós pegávamos o cálice do padre na maior santidade, um atrás do outro. Chegávamos na sacristia, abrimos lá o baúzinho do padre, pegávamos uma garrafa cheia de cachaça com zimbira dentro, sacudíamos, jogávamos dentro do cálice e pegava o dedão e mexia. Depois jogava o dedão na boca. Ali já era o início. Chegávamos lá, dávamos o cálice, o padre pegava, dava uma golada, e o resto que sobrava, eu e meus amigos matávamos na sacristia. E aí, pastor, começávamos a beber cachaça. Celebrei a missa. Aí, na hora do jantar, o fazendeiro disse assim: padre Almeida, eu fiquei sabendo que o senhor quase morre. Isso é verdade. E qual santo que o senhor fez o milagre? Eu contei do jeito que eu contei aqui na igreja. 3 meses o fazendeiro não apareceu, o dinheiro não apareceu, na quaresma o gado não apareceu. Tudo desapareceu. O bispo Dom Serafim pega 3 padres e manda na fazenda. Quando chega lá na fazenda, na entrada da fazenda tinha uma imagem de Aparecida deste tamanho. Agora os padres chegam, está aquele pitoquezinho torrado no chão. Um padre olha para a cara do outro assim: aqui mesmo, moço.
Na entrada da fazenda, logo depois da porteira, tinha uma capelazinha escrita Aparecida. Os padres olham, no lugar do nome Capela de Aparecida está cá, é Congregação da Assembleia de Deus. Um padre olha para a cara do outro e diz: rapaz, não é aqui não. Vamos bater palma. O vaqueiro veio atender: aqui é fazenda do fulano de tal, é aqui mesmo. Ele se encontra assim: diga a ele que os padres de Dom Serafim estão aqui. Ao fazendeiro: vamos entrar. Os padres colocam o carro. O homem que estava todo entrevado, cheio de demônios, agora todo bonito, social, semblante mudado, recebe os padres. Os padres olham para o homem: é o senhor mesmo? A sala do homem, que era cheio de mar de escultura, agora estava lá os quadros: o Senhor é a minha luz, o Senhor e minha casa servimos ao Senhor. A adega cheia de bebida, está lá a biblioteca com Bíblia de tudo quanto era autor. Os padres dizem: olha, o bispo Dom Serafim quer saber porque o senhor nunca mais apareceu nas missas e nem suas contribuições. Aí o fazendeiro disse: olha, o padre Almeida esteve aqui há 6 meses atrás, celebrou a missa. Toda vez que vocês viram aqui, jogavam água benta na minha fazenda, a cobra matava não sei quantas cabeças ligavam. Meus filhos tudo formados na capital, nas drogas. Aí o padre vem aqui, que estava morrendo, e vem dizer que foi curado através dos crentes. Mandei chamar um caseiro meu, protestante. Mandei chamar o pastor, deu aqui um estudo para nós. E tudo mudou, pais. Cadê a imagem de Aparecida que o bispo lhe deu das bodas de prata? Me acordei aqui, eu estava em dúvida com o que o pastor me ensinou aqui. Fui lá no meu carro, peguei um balde de gasolina, joguei em cima dela e disse assim: se tu é santa, se tu me protege, tu protege meus filhos e a minha fazenda, corre, não deixa o fogo pegar em ti. Joguei na imagem e botei fogo. E não vi quem era pedir socorro. O bispo vai lhe excomungar. Diga ao bispo que meus filhos são crentes, que eu sou crente, que a minha esposa é crente, que meus empregados é crente, e que na minha fazenda até as formigas não quebram. O bispo me chama: padre, arrume suas coisas, daqui a 15 dias eu estou lhe transferindo. O bispo me manda para Cuiabá, Mato Grosso. Essa é a parte mais linda do meu testemunho final. Chega em Cuiabá, o bispo de Cuiabá, Bonifácio Piscinini, olha para mim e diz assim: presta atenção, viu, pai? Se o senhor falar negócio de crente aqui, você vai enrolar comigo. O senhor. Muito bem. 4 meses. O bispo me chama: eu não falei de crente não, padre, não é isso não. O senhor vai dar aula para crianças e adolescentes carentes da zona rural de Várzea Grande, colégio agrícola. Primeiro dia que eu chego, diretores, professores e alunos fazem um bolo, uma festa, que é certo. Na outra semana que eu volto para dar aula, eu fico na entrada da minha classe. Os meus alunos vão entrando, me dando um abraço, uma maçã, uma goiaba, vão entrando, um pedaço de chocolate, e vão sentando nas carteiras, cada um mais esquisito que o outro. Por último, de todos que entraram naquela sala, uma criança diferente caminhava na minha direção. O seu cabelo, suas roupas, seu semblante. Chegou perto de mim, jogou a mochilazinha para frente, abriu a mochila, tirou uma Bíblia da capa preta, um folheto de dentro e colocou nas minhas mãos o Salmo 115. E disse: seja bem-vindo, padre. Olhou dentro dos meus olhos e disse: eu quero lhe dizer que Jesus te ama. Cadê os adolescentes da Assembleia de Deus que carregam a Bíblia para a escola? Qualquer hora dessa
Jesus vem, você fica. Pensa porque é filho de pastor, vai subir? Levanta a mão aí, Lucas. Olha o meu rapazão ali atrás. Levanta a mão aí, rapaz. Sobe não. Não sobe se fizer parte. Se não fizer, fica. Eu ensino. Queridos, eu disse, vamos nos levantar e rezar Ave Maria para começarmos a aula. Todo mundo, Ave Maria. Todo mundo conhecia o garoto, menos eu. Quando o povo começou a Ave Maria, o garoto deu um pular no fim da casa. Deus! E eu regalei os olhos. Estavam os meus amigos da esquerda, Jesus, e da direita. Passa a espada do padre! Salva o padre! E eu regalei os olhos, o que é isso? Senta! Todo mundo saiu, eu disse, você fica! Senta aí, garoto. O crente que tem essa chama, irmão, ele não consegue ficar calado, ele não cala a matraca dele não. Aonde o reino das trevas está sendo proclamado, ele chega mesmo e fala, doa quem doer. Qual o seu nome, garoto? Sentadinho numa carteira, ele disse, meu nome é Daniel, padre, disse minha Nossa Senhora. Pelo nome é protestante. Eu já batizei criança que o camarada disse, não, o nome do meu filho vai chamar-se José Spike da Silva. Não, mas Spike é nome de cachorro, mas eu quero colocar, padre. O nome do garoto era Daniel, que significa Deus é meu juiz. Quantos anos você tem, garoto? 11 fazendo 12. Você é o quê? Macumbeiro, feiticeiro, herege? O que é que você é? Tirando o menino. Ele levantou, olhou dentro dos meus olhos assim, padre, eu sou crente, comprado, resgatado, redimido, lavado, santificado e acima de qualquer suspeita, enxaguado pelo sangue de Jesus. No terreno não caí não, na rua, se ele gritasse de novo eu caía. Comecei a observar o garoto. No recreio, o Daniel não ficava paquerando as meninas da escola. Ele pegava a palavra, saía distribuindo folhetos. Olha, amanhã é culto dos jovens da minha igreja, quer todo mundo lá, viu, meus amigos? A maioria dos jovens hoje da igreja do pastor Zé, o pai do Daniel, são frutos dele. Ninguém chamava o Daniel, e aí, velho? E aí, doido, doidão? Quando alguém estava brigando, ei, chama lá o pastorzinho, ele resolve. Pastorzinho Daniel. Um dia ele chegou para mim e disse, olha padre, está aqui o endereço da minha casa, vou fazer 12 anos e o senhor vai no meu aniversário. Eu disse, rapaz, minha mãe é protestante, eu nunca coloquei os pés na casa dela, eu não vou na sua. Ele disse, na casa da sua mãe eu não sei, mas na minha o senhor vai porque Jesus já confirmou. Quando foi no dia do aniversário, quem estava lá? O padre. Vou lhe apresentar minha família, o pastor Zé, meu filho. Por que tu não me falaste que meu pai é pastor, rapaz? Se eu falo, o senhor não vem. Minha mãe do ciclo de oração, meus amigos da mocidade, do grupo de adolescentes. E eu estou lá já mastigando um pedacinho de bolo, chega um garoto com uns 14 anos perto de mim e diz assim, padre, eu nunca vi assim um padre de perto assim. E eu tenho curiosidade. Eu pensei comigo, lá deu um herege fazer pergunta. Mas o que você quer saber, garoto? Os padres conhecem a Bíblia, disse, vou dar uma aula de teologia, vou dar um cacete nele. Meu filho, nós conhecemos a Bíblia versada, desavessada, latim, grego, hebraico, aramaico, do jeito que você quiser.
Somos os melhores teólogos da terra. Ele disse, botei o crentezinho no bolso. Muito bem, padre. Só mais uma pergunta. De qual? Vocês conhecem tanto a Bíblia Sagrada e prega mentira, meu irmão. É duas pessoas que você não pode discutir. Crente que tem Bíblia e crente que tem Bíblia tem que frequentar culto de doutrina. E mulher. Em casa, quando a mulher começa a jogar os tamancos, olha, eu vou ali no quarto. Depois a gente conversa, meu amorzinho, da minha vida. Não adianta. É batalha perdida. Aí, irmãos, eu entrei no banheiro, passei uma água no rosto. Olha, pastor, eu tenho que ir, amanhã eu vou celebrar a missa matutina. Quando eu estou chegando no carro, o garoto me dá um abraço. Olha, professor, muito obrigado por ter vindo. Agora eu quero meu presente. Eu disse, o que você quer, Daniel? Professor, amanhã é a inauguração do grande templo da Assembleia de Deus. E o presente que o senhor vai me dar, meu professor, as lágrimas iam já descendo. Entrar na minha igreja, segurado na minha mão e assistir o culto. Eu disse, Daniel, ou você bebe Cardenol, ou beber o cachaça que me deram. Você acha que eu, padre, meu filho, vou entrar na sua igreja de crente? Eu já corro o risco estando aqui? O garotinho me abraçou e disse, Daniel, vamos fazer o seguinte, amanhã eu vou lhe pegar, vou lhe dar o melhor videogame que tiver nessa cidade, se eu não quero. Você tem bicicleta? É meu sonho, mas eu não tenho, também não quero. O que você quer, garoto? Ir para o culto do senhor. Olha, não chora não, amanhã a gente resolve essa parada. Cheguei em casa, irmãos, dobrei o joelho no pé da cama, peguei o texto, não conseguia terminar. Eu disse, não dou conta mais de rezar texto. 6 horas da manhã, celebrando a missa matutina, o coroinha puxa na minha túnica e diz assim, padre, o que é, garoto? 15 minutos de missa, já está terminando, só está tutelando a missa. Rapaz, nós vamos passar por cima de tudo. Eu quero é sair daqui que eu estou nervoso. 8 horas da manhã, quando a mocidade precisar de um grande pregador, ligue para mim que o Daniel vem pregar aqui para vocês. 8 horas da manhã, o pastor Zé foi no quarto de filhos dele, era um domingo. Quando chegou lá, a criança estava dormindo com a boca e a testa no concreto do quarto. Quando o pastor levantou o filhozinho dele, testa, joelhos e cotovelos em sangue vivo. O pastor disse, o que é isso, meu filho? Ele disse, pai, meia-noite eu dobrei os meus joelhos aqui. E eu disse, meu Senhor, se eu tenho comunhão contigo, se eu ando na tua presença, se eu tenho credibilidade aí no céu, traz aquele pastor, aquele padre. Eu dormi aqui de joelhos, orando assim, pai. E o Senhor me disse, a tua oração já foi respondida. 3 horas da tarde, pastor Zéias, eu quero falar com o Daniel. Padre, o Daniel saiu com os jovens da igreja, distribuindo o nome do Senhor para os crentes orar para você ir para o culto hoje. Eu disse, não é possível. Quase que eu criava uma santa quando o pastor, minha Nossa Senhora das Candeias, me guarde. Pastor, que hora que vocês vão sair para o culto? Padre, nós vamos sair daqui às 18 horas. Pastor, seja o que Deus quiser, espere porque eu vou para o culto. Fui lá no meu guarda-roupa, coloquei um terno preto que chama-se roupa clerical, com um crespo branco no pescoço, uma cruzinha aqui. Aí alguma coisa soprou no meu ouvido e disse assim, ei, peraí, tira o terno, veste uma batina. E o primeiro crente que olhar para tu e rir, tu volta indignado. O diabo só dá palpite para perder.
Joguei uma batinona, queridos. Se você entrar no meu site, você vai ver fotos minhas lá. Joguei uma batinona. Um cordão de São Francisco no meio da barriga. Um crespo maior no pescoço. Um crucifixo de prata que não presta para nada no meio do peito. Eu disse, o primeiro crente que olhar para mim e rir, eu volto com raiva para casa. Cheguei perto da casa do pastor, 2 ônibus, carros, irmãos, tudo me esperando. E eu desço da Toyota Bandeirante que eu trabalhava, já escuro, vou caminhando, o vento soprando, aquela batina de um lado para o outro. O Daniel olha no pai dele e diz assim, meu pai do céu, que preservada é aquela? O pastor disse, meu filho, aquilo é roupa de padre. Os crentes tudo querendo rir, mas segurava o pastor. Peguei, boa noite, pastor, boa noite, Daniel, boa noite, irmãos, aquela palavra mentirosa, aquela santidade hipócrita. Dizem que a raposa fez-se de convertida para dar um abraço no galo. Quando abraçou foi mal. Vá achando que o padre é amigo de crente, viu? Daniel olhou para mim como ele prega, vai estar em julho comigo, aqui em Brasília. Olhou para mim, colocou a mão na cintura e disse, professor do céu. Eu disse, o que é, garoto? Que susto o senhor me deu agora? Eu disse, por quê? Eu falei para o meu pai, pelo tamanho do vestido. E o vento jogando para um lado e para o outro, eu disse para o meu pai, pronto pai. O homem não veio não, mas mandou uma freira no lugar dele. Aí ninguém aguentou. Eu disse, olha pastor, eu só posso ir se for assim, mas se não puder a gente marca outra data. O pastor ajeitou a batinazinha e disse, que é isso pai? É desse jeito que Jesus quer que o senhor vá. Me jogaram dentro de um ônibus com mais de 40 adolescentes crentes, que até hoje eu tenho trauma daquela viagem. Chegamos em frente ao grande templo, eu disse, vou tirar a batina. Os garotos disseram, negativo, Jesus lhe trouxe batina, você vai descer batina. O garoto pega nas minhas mãos, ele todo social de gravatinha, Bíblia na mão, e desce as escadarias do grande templo de Cuiabá. Eu sento no primeiro banco, uns bancos largos, deslizo lá para baixo. Quando eu pensei que eu estava escondido, o pastor Sebastião Rodrigues de Souza, o presidente, cadê o padre que está conosco? Aí eu levanto a mão. Seja bem-vindo, padre. Hoje é o seu dia. Não entendi nada. Mas quando o homem de Deus profetiza, acabou. Daquela noite, o ex-macumbeiro, pastor Wellington Silva, testemunhar. Coloque lá no Google, ex-macumbeiro Wellington Silva, para você ver a coisa. Conhece, pastor? Quando o senhor vê esse homem, ele vai contar a minha história. Quando ele terminou de dar o testemunho, ele disse, eu dou 5 minutos. Ele é baixinho, pô. Deus quer fazer uma obra grande aqui, 5 minutos. Pegar Espírito Santo. Quando ele disse isso, o garotinho começou a pular lá em cima do coral da Madre. Passar o facão. Desceu as escadarias, o pregador disse, aí, ó. A igreja faça silêncio porque Deus vai falar na terra. O garotinho chegou onde eu estava, colocou a mão no ombro e disse, padre, só está faltando o senhor lá na frente. Eu disse, para quê, garoto? Para entregar a sua vida para Jesus. Eu disse, olha Daniel, eu já tenho Jesus. Eu disse, esse não presta. Vamos lá, padre, vamos lá, aceite Jesus como Salvador. Eu disse, olha garoto, você está me constrangendo, eu não vou fazer isso. Quando eu disse pela terceira vez que não ia me levantar, o garoto que foi até no meio do grande templo, deu 3 sapateados, 22 mil pessoas caladas, escutando. Deu 3 sapateados, o Espírito Santo pegou de volta. Veio marchando, colocou o dedão no meio dos meus olhos. Não era mais o Daniel na terra. Colocou o dedo no meio dos meus olhos e disse assim, ei! Sabe quem é que está falando agora? E eu comecei a me tremer.
Eu sou o Senhor dos exércitos que te curei naquele hospital. Sou Deus que segurei uma legião de demônios para não te matar. Sou Deus que ouvi o teu clamor. Sou Deus que colho toda madrugada, mãe, as lágrimas da mãe que tu tem desprezado. E eu comecei a gritar. O Senhor disse: levanta-te, porque eu vou mudar a tua história. Levantei minhas mãos de batim. O garoto me abraçou pela cintura, porque eu não dava conta de andar. A igreja explodindo no poder de Deus. Lá na frente eu dobrei os meus joelhos chorando muito. O pastor, o ex-macumbeiro olhou e disse: pastor, Padre Almeida, o que é que o senhor está fazendo aqui? Eu disse: eu estou aceitando. Eu estou renunciando o mundo, pecado e idolatria. Eu estou aceitando Jesus Cristo de Nazaré como Senhor e Salvador da minha vida. Tirei a batina e joguei de lado. Quando o pastor Zé Wellington orou, mais de 1000 pessoas, inclusive eu, caímos no chão batizados do Espírito Santo. Quem fez isso não foi Maria. Quem fez isso não foi o Papa. Quem fez isso não foi a Aparecida, meu amigo católico. Quem fez isso foi Jesus Cristo de Nazaré. Passa a imagem aí, meu filho, rapidinho, por favor. Volta. Volta, volte. Olha aí, ó. Não. A última missa que você levou. Carregado pelos outros. Cardeal, volta. Só passa quando eu pedir. Não, volta para frente. Só quando eu pedir. Aí. Cardeal Dom Serafim, que ordenou a padre. E o arcebispo de Belo Horizonte. A próxima. Dentro da igreja católica que eu fui padre. Vou passar. Naquela placa está o meu nome, Padre Almeida. Lá no meu Facebook você vai ver melhor. Igreja de São Gonçalo, o Império Romano que eu era padre. Segura um pouquinho. Para frente, por favor. Essa igreja era Boate Mafuf. Se você colocar na internet, Boate Mafuf, lá, meu filho, não passa não. Aí, abre a marcha. Essa igreja era Boate Mafuf, a maior boate da América Latina. Hoje é automático. Aqui era a boate onde eu ia dançar e beber cachaça a noite inteira. Hoje é uma igreja para a glória de Deus. Vamos passar, pode passar. Fala o seguinte, encerra aí. Quem quiser ver agora vai ver meus DVDs em casa. Ou seja,